Não tô inspirada pra fazer. Tá sim. Oi, meu amor. Oi, amor. Oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Bora? Hoje nós vamos falar sobre fé. É, E eu estou aqui, um moedor de café, com grãos, eu ia tá dizer, ali em cima, amor. grãos, Grãos de café. grãos de café. Aqui, ó, um grãozinho de café. E nós vamos fazer café. Porque sabia que café está na Bíblia? Ah, em qual parte? Lucas 10:27. Eu vou ver aqui pra nós, então. Lucas 10:27 fala sobre café. Vou ler pra nós, então. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Viu só? Café. Coração, alma, força e entendimento. Café. Brincadeira à parte. Vamos fazer um pouquinho de café enquanto a gente conversa hoje. E nós vamos falar sobre fé, que basicamente, lá em Hebreus 11:1, se não me engano, em Hebreus 11:1, ele fala sobre o que é fé. Que a fé é você acreditar naquilo que não se vê. É mais ou menos isso, né? O que está escrito aí? Hebreus. Deixa eu achar. Eu comecei a ler outras coisas. Como assim? Travou. É que entrou uma notificação no Pix e eu misturei a conversa. Vamos lá. Vai lá. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hum, Parece que é tão simples. Né? Simplesmente, eu tenho certeza de algo e tal, e isso é fé. Parece simples, mas não é tão. Ele é um pouco mais complexo. Né? Porque e não é só fé em Deus, é fé em qualquer coisa. Né? A gente precisa acreditar. Por exemplo, se você vai fazer um negócio, você vai comprar alguma coisa, você tem fé que você vai estar pagando e a pessoa vai te entregar o serviço combinado. Isso é fé. Só que nós vamos falar aqui em fé baseada fé em Deus. Né? Então, muita gente não acredita em Deus, né? Muita gente é ateu, então não acredita em Deus, não entende da maneira como a gente entende o cristianismo e acreditar em Deus e confiar nele. E muita gente acredita, mas entende que não precisa. Eu vejo que eu estive assim durante muito tempo. Durante algum tempo da minha vida eu estive assim. Eu não duvidava que Deus existia. Para mim, Deus existia. Eu só acreditava que eu não precisava dele. Então, na verdade, eu meio que tinha uma fé nele, mas eu ignorava. O que é ruim também, né? de certa forma, é. Ah, na verdade, fé, eu acho que todo mundo tem um pouco. Mas chega ao meio, as dificuldades, as pessoas não é que deixam de acreditar ou percam a fé. Elas só. Como é que eu posso explicar? Não confia tanto no processo, né? Isso, elas. E que eu acho que isso é a parte mais difícil, é você confiar no processo. É você confiar que Deus tem alguma promessa para você, que Deus tem algo para você, mas que não é no nosso tempo. E vários personagens bíblicos a gente pode usar como exemplo. Abraão. Deus prometeu para ele que seria pai de multidões, e só que ele não tinha filhos. Ele não tinha filhos, a mulher dele era estéril e não vinha filhos. Então, durante muito tempo, como que tu vai acreditar numa coisa que as leis humanas, as leis que a gente conhece, tipo, tudo tá mostrando que é o contrário, mas Deus está direcionando aquilo. Então, muitas vezes a gente acreditar no processo, confiar e esperar o processo, ele não é tão simples. Isso que é o complicado, né? E a história de Abraão, no caso aí, a gente conhece. Nós chegamos até hoje, né? Então Abraão é O considerado o pai pai da da fé. fé, que de Abraão vem toda a descendência até chegar ao povo judeu, Jesus, né? E todo o povo, né, daquele tempo e até hoje, né, vem da descendência de Abraão. Outra passagem bíblica que mostra muito da fé é a mulher do fluxo de sangue. É uma Amém? passagem onde a mulher, ela tinha 12 anos que ela passava por uma enfermidade que na época era uma enfermidade que não tinha cura e que ela era impura para aquela época, pelo sangramento que ela tinha.
e com a fé dela, somente tocar o manto, ela seria curada. Às vezes as pessoas são assim, com a fé elas são curadas, não através de algum objeto, mas pela fé. Eu acredito que não é objeto, mas sim a tua fé. Porque tu tem que ter fé para ter cura, Exato. né? Em todas as passagens bíblicas, a maioria das passagens bíblicas é com a fé. Outra passagem também que remete muito ontem, a pregação de ontem. Sobre a tua palavra, Pedro lançou as redes, né? Sobre a palavra de Jesus, que foi lançado as redes. Então, a fé de Pedro foi em Jesus, né? Uhum. E sobre a palavra que Jesus deu sobre a vida dele, que ele fez novamente, porque ele passou a madrugada inteira sem pescar nada. Então, ele lançou outra palavra de fé. Jesus falou, lance as tuas redes novamente. E ele teve fé que isso ia acontecer, né? Essa passagem que você falou é muito interessante, porque Pedro era um pescador experiente. Né? Vamos contextualizar isso que tu falou. Pedro era um pescador experiente, ele era um homem do mar, então ele sabia de pesca, ele conhecia o mar, ele conhecia a região, então ele foi Entendi. pescar no horário certo, no horário adequado, ele fez tudo o que era o certo a fazer. Tudo que ele entendia, todo De o pesca. conhecimento dele de pesca, a experiência que ele tinha, não era pouca, ele era um pescador de muito tempo, ele utilizou e deu errado, né? Da maneira como ele fez, deu errado. E aí você imagina, chegando o homem que ele até então não conhecia, né? Pela Bíblia, a Bíblia relata que Pedro conheceu Jesus nessa ocasião, era um homem que ele não conhecia, então alguém que chega do nada e diz, Pedro, primeiro ele pediu para usar o barco, né? Você Para imagina, fazer uma pregação. Pedro trabalhou a noite inteira, estava cansado, queria ir para casa, estava cansado, queria ir para casa, descansar, devia estar preocupado como é que ele ia dizer para a mulher dele que trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Imagina só. E aí ele indo para cá, ele queria descansar e chega um homem totalmente estranho. Jesus, Chega no alguém caso. estranho, Jesus, que para Pedro era estranho naquela ocasião, e primeiro pede, me empresta o teu barco para eu fazer uma pregação. Mas E naquela aí, circunstância, eu cansada, me deixa ir para me deixa casa. quieto, né? Vai pegar, vai arrumar outro, né? Mas tá, Pedro cede, ele empresta o barco. E aí Jesus termina a pregação, ele olha para Pedro e diz: volte a pescar e jogue as redes novamente. Pela visão humana, pela ótica da experiência de Pedro, é totalmente irracional fazer isso. Porque o horário já estava errado, o mar já estava agitado, já tinha muita gente, muita coisa, não era mais horário de pescar. E mesmo assim Pedro lança, né, pela palavra, então sobre a tua palavra, né, Pedro entendeu que era alguém de autoridade, Pedro entendeu que era alguém diferenciado e acabou lançando as redes. E aí a história conta, a Bíblia conta, que foi uma pesca milagrosa, onde ele precisou inclusive chamar amigos para ajudar a carregar todos os peixes, de tanto peixe que teve. Né? Encheu as redes, que as redes estavam prestes a se romper e os barcos prestes a afundar. E eram muitos barcos, né? E isso entra também nessa questão do fluxo de sangue que você falou e de tantos outros problemas que a gente pode ter na nossa vida. As passagens bíblicas são todas, né? Sobre a fé. Sobre a fé. Para entender. Tem outras passagens que Jesus fala assim, a tua fé te salvou. Né? A questão de você acreditar. E o importante de ter a fé é isso. É que muitas vezes a gente tem algum problema, a gente tem a nossa dificuldade, a nossa dor. Às vezes pode ser uma dor emocional, física, pode ser algum problema familiar, algum problema financeiro, problemas diversos. Né? Você, nesse momento, pode estar com diversos problemas, mas Deus... A tua fé aqui tá lenta. É que vai começar a fazer barulho e vai atrapalhar a fala. Verdade. Vai ter que cortar isso. A gente corta. Então, pela fé, Deus pode e Ele consegue nos curar. Ele nos consegue reestabelecer, Ele consegue resolver qualquer dos nossos problemas. Mas muitas vezes não, geralmente, Jesus, ele acaba exigindo algo de nós. Ele exige que a gente, primeiro, confie nele, né? E a gente faça as coisas dele. Na pregação de ontem que você falou, a pastora Carla falou sobre isso.
enquanto você cuida dos outros, eu cuido de você. Isso é o que Jesus fala para nós. Enquanto você se coloca a serviço de Deus, não estou falando em se colocar a serviço de religião, de igreja, de placa de igreja, estou falando de se colocar a serviço de Deus, e nós dois somos testemunhas disso, né? Quando a gente se coloca a serviço de Deus, parece que as coisas começam a se movimentar de um jeito que não faz sentido. É assustador às vezes. As coisas começam a acontecer e a gente meio que não entende. Nossa, da onde que veio isso? É o agir de Deus. Só que quando a gente começa a cuidar das coisas dele, a cuidar do povo de Deus, a gente começa a se dedicar para Deus, Deus cuida da gente. E a gente tem que ter fé para isso. E aí, como eu falei o exemplo antes, a questão de Abraão. Quantos anos Abraão demorou para chegar a realmente ser pai de multidões? Na verdade, Abraão nem chegou a ver. Não, né? Foi a descendência a dele. A descendência dele é que viu a promessa dele se realizando. Davi, quando foi ungido a rei, ele foi dito para ele, olha só, tu vai ser rei de Israel. Davi era uma criança, Saul era rei naquela ocasião, ele precisou crescer, Saul perseguiu, queria matar ele, demorou anos até Davi realmente assumir o trono e se tornar rei. Então, a promessa, ela não, o que Deus promete, o que Deus diz que vai acontecer, não é de uma hora para outra. Não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo. E aí isso entra naquilo que você falou antes. Às vezes não faz sentido. E a gente fica naquela fé e é difícil. Muitas vezes é difícil. Porque você tem a promessa, você tem o chamado, tem tudo. Só que nada está acontecendo. Nada está acontecendo. Você está se dedicando, você está trabalhando para Deus, mas nada está acontecendo. E aí, nesse momento que entra a fé. De você acreditar, ter certeza daquilo que ainda não se vê. E acho que para a gente concluir, eu acabei nem fazendo café. Nós vamos fazer o café e mostrar depois de pronto. Para concluir, a gente precisa entender que fé não é uma ilusão. Fé não é negar a realidade. E fé não é pensamento positivo. Tem um livro aquele, O Segredo, tem o livro Milagre da Manhã, tem um monte de coisa que fala assim, só que eles falam, pensa positivo, vai lá que vai dar certo. Não é só isso. Não é só pensar positivo. O pensamento positivo ele é legal psicologicamente, mas isso não é fé. Né? Por exemplo, assim, eu vou pensar positivo que esse café vai ficar pronto sem eu moer aqui. Eu vou ficar pensando positivo, não vai moer. Eu tenho que ter ação. Eu preciso ter a minha ação. A fé vem junto com isso. Então eu preciso acreditar e eu preciso me mover. Que é o que eu falei antes. Deus, ele exige muita, não é que ele exige, ele pede muitas coisas de nós, né? E o principal que ele pede é que a gente sirva a ele, que a gente trabalhe pelo reino dele, que a gente se coloque a serviço dele. E uma pregação que eu ouvi, que eu achei bem interessante, foi ontem de manhã, que foi: você não apenas trabalha como cabeleireira, você está ali para conquistar vidas e almas. E aí a gente tem que ter fé que isso vai acontecer, porque de um trabalho eu posso gerar mais vidas que vão acreditar e ter mais fé. Né? Então não é somente eu fazer por fazer, mas sim acreditar que eu estou fazendo um bem, que eu estou ajudando, que eu estou cuidando de vidas, né? É o que a gente tem que buscar. Isso aí. Uma breve pincelada hoje sobre fé, sobre o que a gente acredita, né? Então, nós confiamos em Deus, a gente confia no processo. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes a gente passa por luta, a gente passa por sentimentos, a gente tem sentimentos como todo mundo. A gente tem frustrações, né? A gente tem problemas, a gente não é diferente de ninguém, até nós estávamos falando esses dias, inclusive os nossos pastores, né? Eles também não são diferentes de ninguém, eles também passam por problemas. E a Bíblia conta isso, né? Que as pessoas, que os principais homens de Deus ali, quem trabalhou, os profetas, tiveram problemas, mas eles sempre acreditaram. E a Bíblia conta o resultado deles, a vitória deles, apesar da dificuldade. Era isso por hoje. Fiquem com Deus
A gente vai se encontrando aqui pelo canal, a gente vai produzindo mais vídeos, vamos postando por aqui. Comentem, compartilhem, segue aí, se inscreva no canal. Se acha que se concorda com o que nós estamos falando, se não concorda, escreve aí, comenta. E aí a gente vai junto construindo esse canal, a gente vai junto construindo aqui. E eu acho que fica legal se for compartilhado, se tiver alguma opinião também, pra gente dar sequência aí. Valeu? Deus abençoe. Agora eu vou fazer o café aqui.